Olá para você que nos acompanha nas redes sociais, aqui no YouTube do Diário de Pernambuco também, e para você que abriu o nosso diário impresso na manhã de hoje e viu no caderno Viver uma entrevista com o professor Lorivaldo Holanda, que é presidente da Academia Pernambucana de Letras, e vai conversar muito mais com a gente aqui agora do que saiu no impresso. É um conteúdo extra para você que lê o Diário de Pernambuco todos os dias. Tudo bem, professor? Muito bem-vindo. Eu fico muito grato pela oportunidade. É um prazer enorme receber o senhor aqui no estúdio do Diário de Pernambuco para falar do seu novo livro, né? Um Homem Livre, Montaigne. Montaigne, exato. Montaigne. É um livro que traz um personagem, traz um autor como personagem, né, professor? Sim. Um autor lá do século XVI. Explica um pouquinho para a gente quem era Montaigne. Primeiro, ele é considerado o maior escritor da língua francesa. Ele é uma referência para toda a cultura francesa. É um homem do século XVI, mas é um século justamente que em muita coisa se assemelha ao nosso. Teve uma série de vicissitudes, de problemas, que em muito parece muito o nosso século XXI. Foi um século quase tão cruel como o nosso, pelas guerras, pelas intolerâncias, pela dificuldade de convivência e tal. Então eu tentei fazer uma conversa, chamar Montaigne para um diálogo com o pessoal mais jovem, porque eu trabalho com literatura francesa e com esse pessoalzinho mais jovem, que me é muito caro. O senhor é professor da UFPE, né, e deve ter muitos alunos jovens sim. lá na graduação. Exatamente, é em função deles que eu pensei em fazer esse link. E aí, Montaigne era um cronista daquela época. Sim, sem dúvida. Acho que a sua palavra que você encontra é a mais precisa, é um cronista. Certo? E aí o senhor consegue pegar algumas questões do tempo dele e comparar com o tempo atual, não é isso? Certo. Eu vou trazer alguns tópicos do que a gente pode tentar ver, essas questões contemporâneas de hoje em dia. Perfeito. Por exemplo, questões de gênero. Eu acredito que isso, no século XVI, já deveria existir. Sim, já existia, mas o que é mais interessante é a solução que Montaigne encontra. Quando ele encontra alguma coisa assim que é um pouco diferente do consensual, ele faz, mas por que se espantar? Está na natureza. Então, se está na natureza, então foi bem criado e tal. Então, ele tem essa capacidade de aceitação do outro, da diferença, com uma enorme tranquilidade. E como é que ele dialoga essas questões de gênero com os jovens de hoje? Como a gente vive a questão de gênero hoje, hoje é muito diferente da que eu vivi enquanto jovem, da que o senhor viveu enquanto jovem, sem dúvida. Mas parece que Montaigne viveu uma questão parecida. Sim. E ainda que, Luiz, ele esteja num momento de muita intolerância religiosa, o século XVII é o momento da reforma. Então há um radicalismo cristão de um lado, um radicalismo huguenote, ou protestante do outro lado, e todo mundo se cobra e todo mundo se vigia e tal. Então é uma hora culturalmente muito perigosa. E ele tem uma largueza de espírito e diz, olha, deveríamos não ver católicos, protestantes, mas cristãos, somos todos cristãos. E com relação a gênero, qualquer diferença, ele dizia, mas se há diferença, se é assim, é porque foi criado pela natureza. Portanto, que é natural, só nos cabe aceitar. Mas hoje a gente tem alguns discursos misóginos, machistas, até homofóbicos, que falam que não é natural, que Deus criou o homem e a mulher e que qualquer coisa diferente disso não seria natural. E já no século XVI, Montaigne já apontava para a naturalidade disso. Sim. E com um olhar muito pertinente, de uma clareza assim, muito grande. O que mais caracteriza Montaigne, eu acho que é a capacidade de acolhida da diversidade. Ele faz, nada é mais comum na natureza do que a diversidade. Ora, isso no século XVI é um ganho fantástico. Quer dizer, isso conversa com nossa descoberta desse momento. E como ele era visto nessa época? Qual era o retrato que o senhor conseguiu ver dele nesse período em que ele escrevia essas coisas tão avançadas, eu acho, que para o século XVI? Na verdade, ele é um pensador leigo. Quer dizer, é um homem, é engraçado que ele diz assim, eu me sinto um mestiço, essa é a palavra que ele usa. Ou seja, é alguém que está sempre a cavalo, que ele diz, é como alguém montado em duas celas, é uma posição incômoda, mas ele não é o homem religioso só, não é o homem político só, não é o antropólogo só, ele é alguém que observa
a cultura daquele momento. E por isso ele diz, eu sou um mestiço, nesse sentido de entrecruzamento de saberes. Aí eu acho que o pessoal mais jovem precisa encontrar e conversar com alguém assim. Entendi. Principalmente você falou que naquela época era a questão dos protestantes contra os católicos. Certo. Hoje a gente vê um discurso polarizado aqui no Brasil também, sim. entre esquerda e direita. Exato, né? é. E então acho que dá para fazer uma analogia Sem dúvida. a essa comparação. Você percebe, Luiz, exatamente aquilo que foi o motivo desse trabalho, que é trazer alguém que diz assim, olha, a primeira forma de você negar uma questão é apelar para um dos extremos. Quando você apela para um dos dois extremos, já perdeu a razão, porque a razão está justamente nessa mediação, no conceder, avançar e tal, mas em acolher a diferença. E como o jovem que o senhor traz no seu livro acolhe essas mensagens de Montaigne? A primeira posição dos mais jovens é de surpresa, porque quando a gente pensa em alguém do século XVI, a gente só pensa em alguém com poeira de peruca. Parece que um autor clássico lá do XVI não vai ter mais nada de interessante para dizer a essa juventude. Mas quando a gente olha e começa a ler com atenção, a gente percebe que para o espírito não há tempo. Há uma sincronicidade enorme. Há coisas absolutamente atuais em Montaigne, como há coisas absolutamente passadas agora em pleno século XXI. Você lê alguns autores e você diz, puxa, não tem muito sentido mais isso. E encontra em Montaigne uma posição, uma postura de inquietação, de procura, é a liberdade. Ele diz, eu não me deixo arregimentar, o que é uma grandeza para aquele momento e para hoje. E aí eu soube que o senhor escreveu lá no livro questões ligadas às redes sociais. O senhor conseguiu fazer esse link do total atual, do hoje, sim. E que não tem 20 anos, as redes sociais é um fenômeno recente. Muito recente, exato. E que o senhor conseguiu voltar no século XVI com ela. Porque duas gerações antes, né, a imprensa tinha aparecido. Então, Montaigne já se dá conta que o grande veículo de ideias é o impresso. Certo? Então, naquele momento, eu digo, é a rede social, é aquilo que vai fazer circular as ideias. Ele tem consciência disso. Ele diz que Sócrates ainda faz filosofia andando, nos peripatéticos, andando nos jardins. Mas a filosofia que ele faz é observando o mundo e fazendo circular o impresso. E esse material dele, essa produção filosófica dele, era impressa? Era impresso. Ele distribuía? Era assim, era impresso, exatamente. Por isso durou tanto. E principalmente porque da própria... Não tem divisores, né? Não tem pessoas que repassaram como os filósofos mais antigos que falavam. Sim. Outras pessoas escreveram o que eles disseram. No caso dele, está garantido a fidedignidade, né? É uma coisa muito interessante, Luiz, o que você está chamando a atenção, que nós estamos num momento de quase absoluta comunicação. A nossa preocupação agora já não é da comunicação, porque ela está aí, mas é da transmissão, o que transmitir, certo? Então, você vê, um autor importante é aquele que é transmitido de geração em geração e sai alimentando essa geração. A geração de, por exemplo, todos os grandes autores modernos leram Montaigne, de Goethe a Virginia Woolf, a Diderot, a D'Alembert, a Nietzsche. Nietzsche dizia que um tal homem tenha escrito tornou a alegria de viver na Terra maior. É fantástico como elogio. E outra coisa, é de alguém que não passa a mão na cabeça de ninguém. Nietzsche não é. E ele diz que Montaigne tenha existido, ele diz, puxa vida, é o homem que eu gostaria de ter como vizinho. Certo? Então é nesse sentido que... Eu estou vendo que Montaigne é uma pessoa que traz muita instigação para ser lido, né? Sim. E o senhor acredita que os jovens de hoje, eles vão querer ler esse seu livro? Vão querer conhecer Montaigne de alguma forma? Como a gente poderia fazer o marketing para que o jovem leia essa pessoa tão necessária? Olha, eu diria assim, se deixe surpreender, leia Montaigne. Se deixe surpreender sem nenhum preconceito com relação a um autor clássico. Mas é um autor que Shakespeare leu. É um autor que Machado leu e cita. Que todos os nossos autores leram Montaigne. Então, é interessante ver
por que esse homem estava na boca de tanta gente que são os grandes criadores. Certo? Então, vale a pena ler e se deixar surpreender pela atualidade do Montaigne. Com relação, ele vai dizer, olha, a coisa mais importante nem são os discursos filosóficos, é a preocupação com o imediato, com a vida. A obra-prima de cada um é a própria vida. Mas é preciso viver o agora, é preciso viver isso intensamente. Ora, como a gente passou por um períodozinho muito ruim da Covid, Montaigne passou por uma coisa parecida e dizia, olha, isso só torna mais intensa a nossa responsabilidade com o viver. Exatamente. E reforçando com as pessoas que estão nos assistindo, o livro está pronto, mas não está lançado ainda. O livro vai ser lançado dia 15 de maio, às 5 da tarde, na Academia Brasileira de Letras. Exato, Academia Pernambucana de Letras. Pernambucana. Lá na rua da Rui Barbosa. Exatamente. O livro saiu em Portugal primeiro, e então eles já começaram a fazer a pré-venda normal e tal. Mas aqui, eu digo, vamos esperar um pouquinho. E a equipe do Diário tem a primícia, primeiríssimo, esse encontro. Ah, que bom da gente poder conversar um pouquinho sobre o livro. A gente volta a falar um pouquinho sobre ele, já, mas eu queria começar também com o senhor, aproveitando que eu estou aqui na frente com o presidente da Academia Pernambucana de Letras, para saber os desafios da academia. Como é que o senhor tem encarado as reuniões, o que tem sido discutido lá na Casa dos Imortais Pernambucanos? Bom, primeiro, Luiz, a urgência maior nossa é ser fiel ao espírito da academia. Ou seja, quando Machado cria a Academia Brasileira, ele joga 3 eixos, que tenha literatos, claro, que tenha pessoas que deem visibilidade social, claro, e o terceiro elemento é que tenha juventude. É justamente isso que nós precisamos, renovar a academia, trazer a academia para junto do povo. E que ela tenha leveza, que ela não abdique da tradição, mas que ela seja também um espaço de, com a tradição, ter também contradição. Quer dizer, nós somos descendentes e somos dissidentes. Não vamos repetir a academia lá do início, mas precisamos de gente jovem para rejuvenescer a casa, para mostrar a casa como um espaço permanente de criação literária. E como é que os jovens que estão vendo agora, já quem está na rede social, que é o espaço dos jovens, da juventude... A nova praça pública. A nova praça pública, exatamente. Como é que a gente pode trazer essas pessoas, esses jovens, para a academia? O que vocês têm pensado sobre isso, dessa aproximação? Se alguém pensou agora e se interessou, se é para atrair o jovem, eu sou jovem, eu quero ir para lá. Como é que elas podem participar? Nós estamos fazendo sempre conversas, debates em torno de cultura. Estamos até com o Fábio Lucas, levando regularmente escritores novos, né, para ver quem está definindo o que é literatura contemporânea nesse momento. Quais são os novos autores que então a gente está levando regularmente. Portanto, confio e convido esse pessoal mais jovem a ir encontrar com esses novos escritores, né? Além dos escritores que já estão lá há um bom tempo, que são também referências. Não quero que virem reverências, mas referências junto aos novos. Então, vamos fazer curso de literatura, curso de cultura literária, curso de cinema e teatro, enfim. Eu estou me apaixonando por esse seu jogo de palavras aí, da reverência, da referência, da contradição, da dissidência. Estou gostando demais dessa conversa da gente, professor, preciso lhe dizer. Mas como funciona a academia? Às vezes é um espaço que o senhor vê tanta reverência, que as pessoas dizem que lá estão os imortais. A gente sabe que tem o fardão, tem as cadeiras próprias de cada um. Como é que funciona? Como é que se dá a eleição para um novo imortal? Como é que se dá essa troca de cadeiras? Explica um pouquinho para a gente como é que... Só um minutinho. Vamos tirar um pouco o mito da academia. Sim, então, é exatamente isso. É para isso que eu estou tentando lhe provocar nesse momento. Primeiro, nós não temos o fardão. Nós temos apenas uma medalha, que é uma coisa mais simbólica, mais leve para o tempo contemporâneo. A outra coisa, essa metonímia da imortalidade é uma concessão que a gente faz à tradição. Sim. Mas nenhum de nós é imortal, sobretudo que a gente já entra quando é quase uma vaga. Então, não tem nenhuma pretensão da imortalidade. O que é imortal para nós não são as pessoas, é a cultura literária que a gente está preocupado em permanentemente repassá-la. Que seja imortal a cultura,
As pessoas não, as pessoas passam normalmente. O trabalho Então, que fica, né? O trabalho, que o trabalho fique e congregue e tudo mais. É essa energia que é imortal. A energia do imaginário social. Isso é imortal. As pessoas... Mas e como é que se dá essa eleição? Tem os patronos das cadeiras, né? Tem. A cada 2 anos, então, se faz, geralmente, ou então a pessoa é reconduzida. Então, se é reconduzida, mais 2 anos. Mas aí tem eleição, e é uma eleição democrática e tal. Isso para a presidência, né? Para a presidência. Mas eu digo, e para novos imortais quando chegam? Como É também uma eleição. É uma eleição, É também né? eleição. É. Então, desde que um dos nossos parte, a gente, um mês depois, a gente já abre vaga e tal, e aí convoca, aí tem sugestões e depois eleição. Nós vamos ter 3 vagas agora, antes de junho, Sim. preenchidas. E nessas eleições está se buscando também essa renovação dos quadros? Assim. Autores mais novos? Sim, é minha preocupação, né? Que a gente coloque também alguém mais para fazer, mexer com a academia, que ela não seja vista como aquela respeitabilidade de distância, né? Não, o que a gente quer é que quem trabalha com literatura deve se aproximar da academia. Quem está tentando escrever, quem está fazendo teatro, então, quem trabalha com linguagem, pronto, a literatura, a academia é a casa da linguagem. Que bom de saber. Que bom poder passar isso para esses jovens que possam se mostrar mais à academia e também à sociedade pernambucana, né? Certo. Mas aquele casarão também vale uma conversa à parte, né? Aquele casarão e tudo que tem ali dentro. É um espaço aberto à visitação para que as pessoas possam usar aqueles jardins para um piquenique, quem sabe num domingo. Sim, e para lançamentos e para eventos, a casa fica aberta. Depende só de uma agenda. Sim. Mas a casa é muito bonita. O Barão Rodrigues Mendes arrumou muito a casa, porque é um casarão antigo, de 1840, é muito antigo. E é bem natural naquela região da Rui Barbosa, a gente percebe que são vários casarões muito bonitos. Do outro lado da rua também, né? E tem também um museu, e tem também auditórios, tem salas de encontro, tem salas de leitura, tem uma biblioteca. Então, isso é colocado a serviço do público, não é uma casa fechada. Por amor de Deus, não é só para os imortais que estão lá, né? É para ser consultado, certo? É para quem quiser ver, por exemplo, o mobiliário do século XIX preservado lá, ou então, uma biblioteca considerável também preservada, além dos espaços e tal. A biblioteca para consulta é uma biblioteca aberta? E o que as pessoas podem encontrar lá, assim? Só para a gente dar um gostinho, um spoiler do material que tem lá, que as pessoas... Digamos que o melhor da literatura pernambucana, sobretudo, porque aí nós temos o acervo considerável e um bom número de autores nacionais e estrangeiros, que a gente foi recebendo e tal. Então tem uma biblioteca para consulta muito boa. E caso alguém queira também doar livro para a biblioteca... sim, sem dúvida, é sempre bem-vindo. Eu sempre digo, é bem-vindo ou bem-ido. É bom ir para você dar ou receber material. E a gente pode também pensar em estimular escolas a levar crianças para fazer momentos, como o senhor falou, sala de leitura, um momento de leitura. Um momento faz isso de encontro com autores também. Sim. A gente faz isso regularmente. A gente recebe escolas, né? Para aí tem uma questão só de agenda. Mas se a gente recebe uma escola muito grande, por exemplo, 20, 30 meninos, como o espaço lá de cima, a casa é uma casa antiga, então a gente tem que ponderar um pouco a quantidade de... Sim, mas para preservar o imóvel também, né? Mas a casa sempre está aberta, e sobretudo aos mais jovens. Que bom saber disso. E então, falando de diálogo, de conversa, de estar aberto, a gente volta para Montaigne, para eu lhe fazer a nossa pergunta final. Pelo que eu entendi, do que eu pude entender, o autor que vira seu personagem no livro é uma pessoa que gosta de uma boa conversa. Sim. Você toca, acho que de modo até de uma coincidência muito feliz, um dos capítulos mais importantes do livro dele, dos ensaios, é da arte da conversação. Ele diz que um dos maiores prazeres sociais é a conversa. O que a gente está fazendo aqui agora. É justamente o que a gente está fazendo. Por isso, no livro, eu tento fazer um gênero de apresentação como conversa, certo? Porque para Montaigne o maior exercício do intelecto é a conversa. Como ele diz, a gente vai limando
a inteligência de um na inteligência do outro. É como um palito de fósforo. Se deitado, nada. Mas se você fricciona, luz. Então, conversar é sempre descobrir muito mais do que a gente supõe. Maravilha. Professor Lorival Holanda, muito obrigado por grato. poder vir esse momento com a gente, conversar aqui sobre a academia, sobre seu novo lançamento e trazer a conhecimento mais popular desse famoso autor Montaigne que precisa ser renovado, né? Renovado, sem dúvida. Fico muito grato, Luiz, muito grato. A você pessoalmente, depois a Rádio Diário de Pernambuco, eu fico muito grato a todo o grupo. E só me resta dizer, a academia fica aberta, portanto, a vocês. Muito obrigado. A academia fica aberta e também você pode ir à academia num dia especial, que é o dia 15 de maio, às 5 da tarde, para acompanhar o lançamento do livro do professor Lorival Holanda, que é presidente da Academia Pernambucana de Letras, veio lá de Bodocó, no sertão do Araripe, filósofo, doutor pela USP e professor titular da UFPE, lá no Departamento de Letras, onde ele juntou a juventude para conversar com Montaigne. Então fica aí o convite, dia 15 de maio, às 5 da tarde, na sede da Academia Pernambucana de Letras, no bairro das Graças, lá na Avenida Rui Barbosa. A gente volta a se encontrar a qualquer momento aqui pelas nossas redes sociais do Diário de Pernambuco, também no YouTube. Lembrando a você que parte dessa conversa está no Diário de Pernambuco de hoje, impresso no Caderno de Viver. Até a próxima!